E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra acadêmica muito instigante, escrita por Asa Cristina Laurel e Mariano Noriega. Eles fizeram um estudo focado nas condições de uma siderúrgica mexicana chamada Sicartza. O nosso grande objetivo aqui é entender a saúde pública por uma lente sociológica e crítica, indo bem além daquelas explicações puramente biológicas que a gente costuma ver por aí. Para começar a aquecer os motores, deem uma olhada nessa citação fundamental do texto. O trabalho é a atividade básica do ser humano e sem ele não há nada. Esse é o nosso gancho filosófico. O que os autores argumentam é que a forma como nós trabalhamos dita basicamente a nossa existência. Não dá para separar a compreensão da saúde do trabalho, porque são as condições de como a gente produz a nossa vida material que vão impactar em cheio o nosso bem-estar. E o nosso roteiro para essa aula explicativa está bem redondinho. Vamos passar por 6 pontos centrais. Definir o que é o trabalho, entender as visões em conflito sobre a saúde, ver a tensão entre o lucro e a segurança, discutir a perda da autonomia operária, destrinchar os riscos ocultos que eles chamam de cargas laborais e, por fim, falar sobre a luta pela saúde coletiva. Vamos nessa? Tópico 1. O que é o trabalho? E a reflexão que abre isso aqui é entender como a posição que alguém ocupa na sociedade muda completamente a forma de enxergar o simples ato de trabalhar. Porque pensem bem, existe um contraste absurdo na experiência humana. O trabalho não é igual para todo mundo. Planejar a produção sentadinho no escritório com ar-condicionado é uma realidade completamente paralela a executar essa mesma produção pendurado numa máquina pesada sentindo o calor absurdo da siderúrgica. A nossa realidade física e social é o que define de verdade o que significa trabalhar. E isso nos traz a um argumento super forte da pesquisa. Imaginem a Sicartza, uma estrutura colossal. Sem os operários, ela é só um amontoado de tijolos e máquinas paradas. Um monumento morto, como dizem os autores. No nosso sistema atual, às vezes parece que é o dinheiro por si só que trabalha e gera riqueza, né? Mas a pesquisa destaca que é única e exclusivamente o trabalho humano que dá vida à fábrica e cria valor real. Tópico 2. Visões em conflito sobre saúde. Vamos ver como essa dinâmica afeta o nosso entendimento sobre o corpo, usando como exemplo como um simples resfriado pode ser julgado de formas totalmente opostas. A gente percebe um verdadeiro choque de realidades no texto. Para a empresa, a matemática é simples. Se o trabalhador está lá no posto, produzindo, ele é um trabalhador saudável. Ponto. Do outro lado, a visão da instituição médica oficial atua quase como um tribunal. Para eles, a saúde é a ausência comprovada de uma doença biológica, o que acaba exigindo provas laboratoriais e muitas vezes ignora totalmente a experiência de dor ou o contexto daquele paciente. Mas e a realidade de quem está ali no chão de fábrica? Segundo os autores, a rotina desses trabalhadores é movida pela sobrevivência nua e crua. O estudo mostra que os operários muitas vezes são forçados a fingir saúde e esconder dores para não perderem o emprego, especialmente quando a empresa está em crise e cortando o pessoal. Ou seja, a saúde, na prática, não é só biologia. Ela está totalmente amarrada à garantia do sustento da família. O que nos leva ao tópico 3 e ao coração teórico da nossa análise. Lucro versus segurança humana. Por que será que visões tão opostas sobre a saúde coexistem dessa forma? Para entender isso, a gente precisa olhar para um conceito acadêmico que os autores trazem, o processo de valorização do capital. Essa é a engrenagem oculta da produção. Eles argumentam, de forma bem objetiva, que o objetivo principal de uma siderúrgica não é fazer aço para suprir as necessidades da sociedade, mas sim gerar lucro de forma contínua. E é essa fome insaciável de valorizar o capital que vai ditar como o trabalho é organizado, em que ritmo ele acontece e quais ferramentas vão ser usadas. O resultado prático dessa lógica determina as prioridades de investimento dentro da fábrica. O texto cita um exemplo fortíssimo. Existe uma manutenção rigorosa, quase meticulosa de toda a maquinaria produtiva, porque máquina parada é prejuízo na hora. Em contrapartida, é comum a negligência com os equipamentos de segurança que protegem o trabalhador. Estruturalmente, a necessidade de bater metas de lucro acaba colocando a integridade da máquina acima da segurança humana. Tópico 4. A perda da autonomia operária. Para manter esse controle rígido sobre o lucro, a fábrica precisa, estruturalmente, esvaziar o poder de decisão de quem realmente bota a mão na massa. Os autores detalham como isso acontece na prática, e a lista é pesada. Vejam só os mecanismos. Existe uma divisão tão extrema do trabalho que qualquer operário vira uma peça substituível.
Há uma subordinação total ao ritmo da máquina. A proibição formal de o trabalhador decidir como fazer a sua própria função, uma supervisão despótica no cangote o tempo todo, e para fechar com chave de ouro, eles usam bônus de produção que basicamente premiam quem aceita cegamente esses ritmos absurdos. Tudo isso destrói o poder de barganha e a autonomia de quem trabalha. Com esse cenário de controle financeiro e produtivo tão bem montado, a gente esbarra numa pergunta vital para a saúde pública. Na prática, como é que esse processo de trabalho milimetricamente calculado destrói o corpo e a mente das pessoas dia após dia? Tópico 5. Riscos ocultos. As cargas laborais. A pesquisa convida a gente a desviar o olhar do óbvio, como uma queda ou um braço quebrado, e focar no mundo invisível do adoecimento lento. É aqui que entra o conceito-chave de cargas do processo de trabalho. O que é isso? Basicamente, é o fardo total que o ambiente joga nas costas do trabalhador. É super importante entender que o risco não atua sozinho. É a interação combinada de todos os fatores do ambiente batendo simultaneamente no corpo e na mente que gera a degradação da saúde com o passar do tempo. A literatura acadêmica organiza essas cargas assim. Olha só, temos as cargas físicas, como o calor infernal e o barulho da siderúrgica, as químicas, que é inalar gases tóxicos e poeira, as fisiológicas, que vêm do esforço brutal e, muito importante, dos turnos rotativos que acabam com o sono de qualquer um, e as cargas psíquicas, como a tensão constante de ser vigiado e a monotonia total. O pulo do gato aqui imagina o impacto de tudo isso junto. A sobreposição potencializa o dano de um jeito avassalador. E essa compreensão obriga a gente a atualizar o vocabulário. A proposta é parar de olhar só para o termo doença, como se fosse um azar genético, algo puramente individual, e começar a enxergar o desgaste. O desgaste é compartilhado, é estrutural. Pensem na fadiga crônica de uma equipe inteira rodando em turnos na madrugada. Falar em desgaste traduz muito melhor a realidade brutal e coletiva do chão de fábrica do que qualquer diagnóstico médico individual isolado. Tópico 6. A luta pela saúde coletiva. Para amarrar todos esses conceitos, a gente precisa olhar para a história e entender o porquê de esses riscos serem tão teimosos em continuar existindo. A linha do tempo da silicose é, no mínimo, revoltante. Há mais de 20 séculos, a humanidade sabe que inalar pó de sílica destrói os pulmões. Ela atravessou o século XX inteiro e, pasmem, continua adoecendo e matando operários até hoje. A conclusão da pesquisa é cirúrgica. A silicose não resiste ao tempo porque a medicina não sabe como lidar. Ela resiste porque as relações sociais e econômicas de exploração que colocam o trabalhador no meio da poeira para garantir a produção continuam intactas. E tem uma frase no texto que resume tudo isso como um soco no estômago. Diga-me de que adoeces, eu te direi a que grupo social pertences. A nossa saúde, ou a falta dela, é o maior espelho da nossa classe social e das nossas condições de trabalho. Não rola falar em loteria biológica quando as estatísticas mostram uma categoria inteira morrendo mais cedo por causa das engrenagens do processo produtivo. O que nos deixa com essa provocação final? Se o nosso adoecimento é resultado direto de não termos controle sobre a forma como trabalhamos, a solução não pode estar só na receita do médico ou no balcão da farmácia. A saúde pública precisa ser uma luta coletiva para retomar o controle sobre o próprio processo de trabalho. Como é que a gente transforma ambientes criados única e exclusivamente para o lucro em espaços que preservem a vida e a dignidade humana? Fica aí essa reflexão monumental. Espero que essa nossa imersão tenha ampliado os horizontes de vocês. Continuem sempre questionando as estruturas, viu? Até a próxima!